Boa tarde a todos presentes, as autoridades aqui. Quero cumprimentar, através da minha amiga Carol, que é a secretária do Entorno, e os embaixadores do Miguel, através do Miguel, né, Bárcenas. O Amarildo, que é uma pessoa muito especial. Quando eu vi a irmã falando aqui, Amarildo, eu lembrei de um trecho do Carlos Drummond, que diz assim: ó, o que pode uma criatura fazer entre tantas criaturas, senão amar? Então, isso aí, para mim, sintetizaria tudo. O que nós podemos fazer no meio dos outros de importante, senão amar? E dar esse testemunho, né? E ao reler e já conhecer a história do Amarildo, através do Marcos, o Marcos foi meu aluno em Goiânia, né? No Carlos Chagas. Então, tive a honra de, em Goiânia, de dar aula no Objetivo, no Carlos Chagas, no Pré-Médico, nesses colégios, né? Na década de 70, década de 80. E quando ele me mostrou primeiramente a história do Amarildo, e depois eu passei a conhecer a vida dele, eu até fiz um videozinho e mandei para o Amarildo, falando que a vida dele parecia muito com a minha, porque eu sou de uma cidade pequena de Goiás, que é caminho de Bela Vista, né? Então, que é de Palmelo. Então, Palmelo, Santa Cruz, né? Aí depois você tem ali Cristianópolis, Bela Vista, Goiânia. E quando menina a gente andava por ali, a cidade grande que tinha para nós não era nem Goiânia, que não chegava até Goiânia, era Bela Vista. Ali tinha uma praça bonita, etc., tal, que os meninos iam ali, era Bela Vista. E na minha história de menino em Palmeiras, eu capinava também lotes, tá? Meu pai tinha uma padaria, então meu pai falava, ó, quer fazer roupa? Então pega lá o saco de farinha lá para fazer roupa, então de fazer roupa com aquele saco. A gente tinha que capinar, etc., para arrumar um dinheiro para fazer isso, sabe? E depois fui para Goiânia, passei em Graxate também, vendia jornal popular, e aí depois peguei a carreira de professor e passei a ser professor, escritor, ser membro da UP também, então tem muito do Amarildo. Mas eu quero falar aqui de um ponto, porque depois de analisar o livro do Amarildo, e eu, como professor de literatura, escritor, sou membro da Academia de Letras aqui de Brasília também, hoje moro em Brasília, já tem 30 anos que estou morando aqui, então eu tenho livros publicados, né? Tenho livros de crítica literária, tem livros didáticos, tem livros de poema, livros de crônicas, etc. Então fiz uma análise assim do Amarildo, da obra dele. A começar pelo título, né? O Mestre das Conquistas, né? O Mestre das Conquistas. Veja o nome do título, O Mestre das Conquistas. Então, quando a gente pensa em conquista, e o mestre é grande, né? E a conquista tem que ser enorme. Então, aí você, quando pega essas conquistas antigas, tinha um herói dessa conquista. Ela tinha um herói. Então, você vai pegar isso lá na antiguidade grega, na antiguidade romana, né? Você vai pegar lá desde Ulisses, na Odisseia, né? Mas ali lutava contra quem? Né? Esse herói humano lutava contra os deuses, semideuses, monstros, né? E ele virava esse herói. Então, aí que vem a mitologia grega, né? E depois vem para Roma também, da mitologia romana. Você tem a Guerra de Troia, tem as lutas de Aquiles, etc. Você vai perpassando isso, né? Essas conquistas humanas, né? Porque Ulisses desafiou tudo. Ulisses desafiou o mar, desafiou o canto das sereias, né? Ninguém desafiava, só Ulisses desafiou. Isso aí, cada livro desse mostrava a força de um povo através de uma obra. Se você tirar Ilíada
e Odisseia da Grécia, o que sobra para nós da Grécia? O que sobra? Toda a grandeza da Grécia está em Ilíada e Odisseia. Aí, quando chega na época de Roma, o que aconteceu? Quando eles leram as obras gregas, o imperador Augusto falou o seguinte, ó, eu quero que nós tenhamos em Roma alguma coisa similar e superior à grega. Mas eles não tinham um Homero, eles não tinham, para escrever um livro e contar essa história. Então aí ele fez o quê? Ele fez o quê? Contratou alguém chamado Mecenas. Daí quando vem falar assim, fulano é um mecenas. Mecenas quer dizer protetor das artes. É o protetor das artes. Contratou Mecenas. Falou, Mecenas, você vai achar alguém que faça uma obra que supere Ilíada e Odisseia, porque Roma não pode ser menor do que a Grécia. E aí saiu caçando um grande escritor e achou. Olha, veja como é que é o mundo. Ele achou um escritor, Virgílio. E esse Virgílio fez o quê? A epopeia da fundação de Roma. Né? Escreveu o quê? Escreveu Eneida. Eneida é o quê? As lendas de Enéas. Entendeu? E aí, então, você vai unir isso aí à época greco-romana, da mitologia, etc. O tempo vai passando, vem aquelas conquistas na Idade Média, sempre tiveram aquelas conquistas, mas muitas guerras, conquistar terra, isso, aquilo, outro, etc. Elcide. Mas aí vem Camões, na genialidade dele, também para fazer um povo grande, um povo forte, como o grego e romano. Criou o quê? Os Lusíadas. Os Lusíadas contam a história de quem? Da descoberta do caminho marítimo para as Índias, através de Vasco da Gama, que enfrenta tudo quanto é dificuldade, etc. Né? Então, se tirar Camões de Portugal, a grandeza de Portugal marítima, na realidade aconteceu ou está na obra de Camões? Na realidade aconteceu a grandeza da Grécia ou está na obra de Homero? A grandeza aconteceu em Roma ou está na obra da Eneida? A grandeza da Espanha está ou não na obra Dom Quixote de Cervantes? A grandeza da Inglaterra tira Shakespeare da Inglaterra. Tira Shakespeare. Né? E assim se vai rodando o mundo. Se vai rodando o mundo, vai ver que a grandeza de um povo é medida pela obra que ele tem. Porque a obra fica, nós somos. Ela vai embora, né? Aí passa-se os tempos e nós chegamos na época contemporânea. Aí chega na época contemporânea que nós estamos hoje, como é a conquista? A conquista da Lua. Não enfrenta mais o monstro, isso, aquilo, etc., da mitologia. Mas aí você tem a era da velocidade, da tecnologia, né? Então você tem Primeira Guerra, tem o carro de corrida, e aí o homem dá a volta do mundo. Quando o homem dá a volta do mundo, Drummond tem um poema genial, viu, marido, que ele diz o seguinte, o homem, bicho da terra, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um módulo, uma cápsula, um foguete. Taca para a Lua. Chega na Lua. Desce cauteloso na Lua. Pisa na Lua. Aí olha para a Lua e fala, vixe, a Lua está igual à Terra. Vamos para outra parte. Ordem as suas máquinas e elas obedecem. E o homem vai gerando todo o sistema solar. Ou dá uma volta só para te ver. E ao terminar todas as viagens, restará a dangerosíssima viagem, que é de pôr o pé no chão do seu coração, para primeiro colonizar o homem, ensinando-lhe a difícil, mas a perene e eterna alegria de amar e de conviver.
Que é isso aqui, ó. Que é esse amor, essa alegria de amar e de conviver, de pôr o pé no chão do seu coração. Que coisa linda. Então, quando eu vejo o Amarildo, pequeno, 6 anos de idade, né? Vendendo doce feito pela mãe, vou chamá-la de Cida, né? Pela mãe Aparecida, né? Vendendo doce, vendendo sabão, etc. Tal, e depois capinando, certo? Dentro do interior, né? Para ganhar o seu sustento, etc. E tal, né? Ali, etc. E depois, né? Visualizando a conquista naquela época, o pai que passava a profissão para o filho. Certo? Naquela época não tinha emprego, não. Né? Não tinha emprego. Você fazia aquilo que o pai fazia. Né? Lá em casa nós éramos 10 irmãos, meu pai tinha uma olaria, todo mundo tinha que ir para a olaria. Nós que era pequeno levantava o tijolo só. Eu só levantava. Então, aí ele vai ser servente de pedreiro com o pai. O pai dele já era famoso como bom pedreiro, consultor de casa, etc. Tal. Ele vai ser o servente. E aí que ele pega, isso está contado aqui no livro, a trajetória dele aqui no livro. Quem tem o livro vai ver o que é uma trajetória de vida, que eu vou chegar lá para vocês verem. E aí vai para o escritório, mas no escritório ele não sabia, né, da datilografia, porque naquela época todo mundo tinha que fazer o curso de datilografia. Eu mesmo em Goiânia fiz, na Rua 24, um curso de datilografia. Tinha que bater automático, S, D, F, G, S, D, F, G, era desse jeito. Era quase que cantada a coisa, né? Então ele vai fazer. Mas aí depois ele consegue vislumbrar o futuro, vislumbrar lá na frente. Por isso que ele vai dizer sempre que Deus deu talento para o pessoal. Mas às vezes quem não tem tanto talento tem que ter o esforço. Esse é o slogan dele, do talento. Por quê? Porque tem até a parábola dos talentos. Né? Aí o esforço vai vencer o talento, pela determinação, pela persistência, pelo amor, pela fé, pela coragem. Ele vai para Goiânia, com toda a dificuldade de trabalhar no agrobanco. Não tinha sapato velho, não tinha roupa, etc. Tinha que dormir, né, nas marquises, etc. E tal, até juntar o primeiro dinheirinho dele. Mas não desistiu. Ele continuou, lutou, né? E aí conquistou esse espaço dele. Em pouco tempo, ele passa a ser o funcionário número 1 do banco. Chega a gerência. E aí vai só conquistando. Por isso que chama mestre, né? Esse aqui é o mestre das conquistas. Porque a cada ano, cada etapa, cada quinzena, cada 10 anos, era uma conquista. E aí chega a ser o quê? A ser um grande, né, diretor de bancos famosos, né? Chega até ao Banco Safra, como diretor. Bem, agora vem aqui a relação a inter-relação do que eu consegui perceber no livro. Aqui ele tem o banco real, trabalha no banco, trabalha com dinheiro, isso e aquilo. Mas a vida, ela tem uma circularidade. Você nasce, cresce e morre. A vida ela é circular. Ela não é horizontal e nem vertical, não. Ela é circular. E essa circularidade, o mesmo ponto de partida é o ponto de chegada. Pensem nisso. O mesmo ponto de partida é o mesmo ponto de chegada. Quando ele partiu de Bela Vista e foi para São Paulo, Rio, para o exterior, certo? Ele rodou o mundo, mas ele teria esse ponto de chegada. E esse ponto de chegada é o retorno. E esse retorno é sempre
a chamada amabilidade à casa paterna. Não tem como. Nós somos feitos para isso. E aí, quando ele volta para Bela Vista, aquele menino que trocou uma casa em troca de uma chácarazinha pequena, aquele menino que vendeu doce na rua, aquele menino, né? Ele volta. Por isso que todo nordestino, quando vem para Brasília, que eu estou aqui em Brasília há 30 anos, qual que é o sonho dele? Voltar para o Nordeste. Mas ele não volta de mão vazia. Quando ele pega o ônibus aqui na rodoviária, ele leva 5 malas, 8 malas, 10 malas. Quando ele tem um carro, vai mala em cima, embaixo, para tudo quanto é lugar, certo? Ele leva um presente, ele leva alguma coisa, certo? Porque ele quer voltar. E quando ele volta com um banco. Olha que interessante, amor, você, bancário, diretor do banco, e volta com um banco. Ninguém talvez tenha imaginado, mas ele voltou com um banco. Que banco? Que banco foi esse? Foi o BEG, a Caixa? Não. Um banco genético. Porque quando ele foi para lá, ele conquistou esse espaço. Sabedoria, entendimento, né? Aperfeiçoamento, técnica, tecnologia. E pensou aonde? Na pequena Bela Vista, fazer dela grande. Grande. O sonho dele não foi um sonho para ele pegar o dinheiro e colocar num banco financeiro, não. Foi um banco genético para ter uma raça girolando, né, de gado leiteiro, a melhor de Goiás, do Brasil e do mundo. Porque passou a pensar grande. Porque quando ele saiu pequeno, ele se tornou grande. E quem é filho de Deus e pensa no outro, ele sempre pensa grande. Você não pensa pequeno. Porque se Deus é grande, é dono de tudo, e se eu sou herdeiro de Deus, eu também sou dono de tudo. E aí ele volta para Bela Vista. E monta o quê? A Estância Tamboril. A Estância Tamboril é o banco dele, é o banco genético, onde está ali os genes mais modernos, certo? Para o mundo inteiro. E passa a ser o quê? Uma referência para Bela Vista, uma referência para Goiás, para o Brasil e para o mundo. E só volta, e só faz isso quem tem humildade. Isso me lembra de quem foi meu professor, ele foi meu professor no curso de mestrado na PUC, que eu fiz o curso de mestrado. E quando eu tive a honra de ser vereador em Goiânia, na década de 80. Os meus alunos que me elegeram, eu fui vereador e acabei dando um título de cidadania para ele. Porque quando você tem esses mestres da conquista, eu citei as conquistas lá fora, né? Que você tem lá o Homero, você tem Camões, você tem... Mas em Goiás, quem que você tem? Você tem em Goiás, por exemplo, você tem Bernardo Ellis. Bernardo Ellis é um gigante. Por quê? Porque quando Goiás era só cerrado, alguém foi lá fora com um livro na mão, certo? Chamado Ermos e Gerais, publicado em 1944, e disse, eu sou candidato à Academia Brasileira de Letras. Bernardo Ellis. Foi. Em 1975. E disputou com Juscelino Kubitschek. E foi eleito para a cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras, Bernardo Ellis. Então aí ele tirou Goiás do quê? Do ostracismo cultural e literário. Mostrou que tinha gente que escrevia, que tinha gente que pensava, gente que competia lá fora. Outro, Cora Coralina, que você também cita ela no seu livro aqui, a Cora Coralina, doceira, certo? Bernardo era escrivão lá em Corumbá de Goiás, era doceira lá em Goiás, fazia doce. Publicou o primeiro livro dela com mais de 60 anos. E o Drummond mandou uma carta para ela, surpreso, dizendo,
você é a pessoa mais importante de Goiás. Nunca tinha lido nada igual. Né? E passou a ser o quê? No Ano Internacional da Mulher, ela foi escolhida como a Mulher do Ano. A doceira. Certo? E o outro de Goiás, que fez Madureza, que é lá de Bela Vista, que é seu amigo, certo? Gilberto Mendonça Teles. Certo? Tá lá, o Gilberto Mendonça Teles. O Gilberto Mendonça Teles fez Madureza, né? Saiu também, foi para o Rio, foi para São Paulo, estudou e se transformou no professor de todas as grandes faculdades do mundo. Se vocês querem saber, Gilberto deu aula em Paris, Gilberto deu aula em Madrid, Gilberto deu aula em Roma, Gilberto deu aula nos Estados Unidos, deu aula em Montevidéu, Gilberto deu aula no Rio de Janeiro, dá aula em São Paulo, fez 90 anos agora, e é o maior crítico literário do Brasil e o maior intelectual nosso. Não tem no Brasil ninguém que seja maior do que Gilberto Mendonça Teles na questão da intelectualidade, lá de Bela Vista. E o Gilberto, que ele tem vários livros, tem umas centenas de livros publicados, de crítica literária e tudo, ele fala assim, ó, um poema sobre Goiás. Só te vejo, Goiás, quando me afasto e na ponta dos pés, meio de banda, desse quarto minguante da varanda. Quer dizer, você só vê Goiás quando está fora de Goiás. Amarildo sentiu Bela Vista quando estava fora de Bela Vista. Esse desejo de voltar. Mas ele não voltou de mãos vazias. Eu trouxe um banco. Trouxe um banco. E aí, já para encerrar aqui, um livro muito bem feito e sem igual. Por quê? Porque é como se diz assim, ó, Brasília é o sonho de Dom Bosco, que fica no paralelo 16. Mas Goiás, Goiânia e Bela Vista está no paralelo 14. Está dentro do mesmo sonho de Dom Bosco. Se Dom Bosco sonhou, nós somos a realidade. E o Amarildo é essa realidade aqui. Ó. Essa realidade daqui. Toda ilustrada. E dentro desse porte físico, dessa sabedoria, desse conhecimento, né, do mercado financeiro, de marketing, porque ele foi diretor do Goiás, né, tem depoimentos aqui, todo mundo tem um depoimento para falar bem do Amarildo. Né? Uma das coisas que fez com que, porque só volta, só ama, só quem ajuda, quem cria uma instituição esperança, quem tem fé, só quem é humilde, só quem é simples. E essa humildade vem de lá. Então, vou dizer para você aqui, para encerrar, pensando nesse seu livro, que é um livro extraordinário, e é um livro que você tem que passar para o Brasil inteiro, no mundo todo, para mostrar o quê? Porque isso carrega um país, certo? Um livro carrega um povo, carrega um país. E você está plantando aqui, ó, essa conquista, carrega um país. E mais ainda, se naquela época, os heróis daquela época, eles lutavam com monstros, com coisas mitológicas, com dragões, hoje você luta contra a inflação, hoje você luta contra a desigualdade social, hoje você tem muitos monstros. Né? No mundo moderno você tem esses monstros. E ele venceu todos esses monstros. Pelo amor, pela solidariedade, pela paz, pela fraternidade. Então, aí Castro Alves tem um poema genial que chama O Livro e a América. Então, pensei nisso tudo para o seu livro. Que o Castro Alves fala assim, ele escreveu esse poema, Castro Alves, quando ele tinha 20 anos, dedicado ao Grêmio Literário de São Paulo. E fala, talhado para as grandezas, para criar, crescer e subir. O novo mundo nos músculos sente a seiva do porvir. Estatuários de colossos, cansado de outros esboços, disse um dia
Jeová. Vai, Colombo, abra a cortina da minha eterna oficina, tira a América de lá. Molhado ainda do dilúvio, qual tristão descomunal, o continente desperta num concerto universal. Dos oceanos em tropa, um traz as vagas da Europa, outro as de Ceilão. E os Andes petrificado, com os braços levantados, apronta para a amplidão. Olhando em torno então brada, tudo marcha, ó grande Deus! As cataratas para a terra, as estrelas para o céu, lá no polo seu rebanho de vagas vai o mar apacentar, mas eu quero marchar com o mundo, o vento, o firmamento. E Deus responde, marchai. Marchar, mas como? Marchar contra a Alemanha na tirania feudal? Levantando uma montanha em cada uma catedral? Não. Nem templos feitos de ossos, nem gládios a cavar fossos são degraus do progredir. E labrada César morrendo, no pugilato tremendo, quem sempre vence é o porvir. Filhos dos séculos e das luzes, filhos dessa minha grande nação, antes que Deus os mostrardes, tereis o livro na mão. O livro é um audaz guerreiro que conquista o mundo inteiro sem nunca ter o aterlo. É na impaciência dessa sede de saber, como ave no deserto buscamos o que beber. Ó bendito que semeia, livro, livra a mão cheia e manda o meu povo pensar. Livro caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. E quero só fazer aqui, ó, em nome dos escritores de Goiás, está aqui também o pessoal da UB, fazer um pedido para o Amarildo. Amarildo, qual é o pedido? Tem um poema no Manuel Bandeira que chama Passárgada. Vocês já conhecem, né? Eu vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que eu quero na cama que eu serei. Passárgada tem tudo, lá é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem até telefone automático. E aonde é essa Passárgada? Esse lugar bonito, que a gente vive lá tão feliz. Essa Passárgada é a Estância Tamboril. E essa Estância Tamboril, que é a nossa Passárgada, lá passa a ser o quê? A Estância Academos. Por quê? Porque Sócrates, Platão e Aristóteles pensaram numa academia. E fundou a Academia de Platão, em Atenas. E ali é onde se discutia arte, cultura, ideias, poesia, discutia tudo. O que Goiás quer? O que os escritores querem? O que a UB, União Brasileira dos Escritores, quer? O que as academias querem? O que as artes e cultura também de Bela Vista querem? Lá, um espaço da academia. Será? Fazer um espaço. Lugar para debater. Né? Lá na Grécia tinha Arcádia. Lá vai ser a sua Arcádia, a nossa Arcádia. Né? Aquele espaço bonito, faz um lugar bonito aqui, outro lugar ali. E ali você tem a pousada dos artistas, né? Dos intelectuais, que o pessoal pode ir para lanchar. Você vai chamar o Brasil inteiro para lá. Porque no Brasil, lugar nenhum do mundo mais tem isso. Só teve na Grécia. Então, se você faz uma coisa tão bonita, tão diferente como é a Estância Tamboril, você também leva para lá, certo? O livro, o escritor, o artista, para lá também. Eles vão unir essas duas coisas. Está feito o pedido. Eles que vai fazer. Leva para inaugurar, é hora. Obrigado, professor. Obrigado.